E imagine acordar todos os dias, abrir os olhos e ver o mundo ao seu redor, ouvir tudo o que as pessoas estão dizendo, sentir cheiros, perceber toques, mas sem poder reagir, sem poder falar, se mover, pedir ajuda ou sequer demonstrar que está consciente, preso dentro do próprio corpo, completamente silencioso. Para muitos, isso parece um pesadelo. Para Martin Pistorius, essa foi a realidade durante longos 12 anos. No vídeo de hoje, você vai conhecer uma das histórias mais incríveis de superação humana, resiliência e fé na vida. A trajetória de um garoto que, aos olhos de todos, estava em coma, em estado vegetativo, condenado a viver sem consciência. Mas por dentro ele estava desperto, preso em sua mente, vendo, ouvindo e sentindo tudo, inclusive o sofrimento, o abandono e até mesmo abusos. Até que um dia ele finalmente encontrou uma forma de se comunicar e revelou algo que chocou todos ao seu redor. Martin nasceu em 31 de dezembro de 1975, em Joanesburgo, na África do Sul. Até os 12 anos de idade, sua vida era como a de qualquer outro garoto. Frequentava a escola, brincava com os amigos, praticava esportes, ajudava em casa. Era um menino saudável, inteligente e cheio de energia. Seus pais, Rodney e Joan Pistorius, tinham orgulho do filho que estavam criando. Mas tudo mudou de forma abrupta e assustadora. Por volta dos 12 anos, Martin começou a apresentar sintomas estranhos: cansaço excessivo, perda de apetite, dificuldades motoras e perda gradual da fala. No início, pensaram se tratar de uma gripe forte ou uma virose, mas os sintomas foram piorando com o tempo. Em poucos meses, ele parou de andar. Teve dificuldade para engolir alimentos, perdeu o controle dos movimentos e se tornou cada vez mais apático. O garoto ativo e falante de antes agora parecia se apagar lentamente. Durante 18 meses, a saúde de Martin deteriorou a olhos vistos. Os médicos investigaram diversas hipóteses: meningite, encefalite, esclerose múltipla e até tuberculose cerebral. Mas nenhum exame era conclusivo. A cada consulta, mais dúvidas do que respostas, até que finalmente ele foi diagnosticado com uma condição neurodegenerativa não totalmente identificada, mas semelhante à encefalopatia crônica. Foi nesse ponto que Martin entrou em estado vegetativo. Seus pais receberam a pior notícia de suas vidas. Ele tem o cérebro de um bebê de 3 meses de idade. Nunca mais voltará a ser quem era. Melhor prepararem-se para o pior. Os médicos estimaram que ele teria no máximo 2 anos de vida a partir daquele momento. Mas Rodney, o pai de Martin, se recusou a aceitar aquele diagnóstico como sentença final. Ele e sua esposa decidiram cuidar do filho da melhor forma possível, mesmo que ele não pudesse responder. Todos os dias, Rodney acordava às 5 da manhã para alimentar Martin, vesti-lo e levá-lo até uma clínica de reabilitação. À noite, o levava de volta para casa, onde ele e a esposa se revezavam nos cuidados noturnos. A cada 2 horas, Rodney colocava o despertador para tocar e mudava o filho de posição na cama, evitando que ele desenvolvesse escaras ou outros problemas devido à imobilidade. Essa rotina exaustiva se repetiu por anos, mas o tempo passava e nada mudava. A esperança, aos poucos, se transformava em resignação. O que ninguém sabia, nem os médicos, nem os cuidadores, nem mesmo seus pais, era que Martin, por dentro, estava acordando. Após cerca de 2 anos, em completo estado vegetativo, algo começou a mudar. Aos poucos ele foi voltando a perceber o mundo ao seu redor. Primeiro sons, depois imagens, depois memórias. Mas sua paralisia era tão severa que ele não conseguia sequer mover os olhos de forma voluntária. Martin estava consciente, mas completamente preso em seu próprio corpo.
Era como se fosse um fantasma, uma alma viva dentro de uma casca sem resposta. Ele descreveu esse período como morrer em vida. Ele via seus pais conversando, médicos discutindo ao seu lado, programas de TV passando e até mesmo ouvia quando sua mãe, num momento de exaustão e desespero, disse: "Espero que você morra." Isso poderia ter partido o coração de qualquer pessoa, mas Martin compreendeu. Ele sentiu a dor da mãe, entendeu o sofrimento dela e mais tarde contou que a perdoou de coração. Se já não bastasse estar preso dentro do próprio corpo, Martin ainda enfrentou algo muito pior: o descaso, a negligência e os abusos. Com o tempo, os recursos financeiros da família se esgotaram e Martin teve que ser transferido para uma instituição com estrutura inferior. Lá, os funcionários não eram tão bem treinados. Muitos achavam que ele era apenas um vegetal, incapaz de entender qualquer coisa. E por conta disso, o tratavam de forma desumana. Martin foi vítima de abusos físicos, verbais e até sexuais. Era empurrado com violência, agredido durante o banho, ignorado em situações de dor ou desconforto e até mesmo molestado por funcionários. Ele não podia gritar, correr, se proteger. Tudo o que podia fazer era suportar. E o mais devastador, ele viu outras pessoas nas mesmas condições sendo também abusadas. Ele sabia que ninguém acreditaria nele. Era um prisioneiro da própria mente, vivendo o pior dos pesadelos, dia após dia. Foi somente em 2001, após mais de uma década naquele estado, que uma luz surgiu no fim do túnel. Uma cuidadora e aromaterapeuta chamada Virna van der Walt foi contratada para cuidar de Martin. Logo nas primeiras sessões, ela percebeu algo incomum. Os olhos dele pareciam acompanhar as pessoas. Havia expressão, intenção, presença. Ao contrário do que todos acreditavam, havia alguém ali dentro. Virna começou a fazer perguntas simples e observar as reações sutis de Martin. Com o tempo, percebeu que ele piscava ou movia ligeiramente os olhos em resposta. Ela insistiu com os médicos para que realizassem testes cognitivos e, para a surpresa de todos, Martin passou com sucesso. Sua mente estava ativa. Foi então que um programa de computador foi implementado para que ele pudesse se comunicar com pequenos movimentos. E assim, após 12 anos de silêncio, Martin falou pela primeira vez. A revelação de que Martin estava consciente durante todos aqueles anos foi um choque. Amigos, familiares, profissionais de saúde, todos ficaram em choque. Ele contou sobre os abusos, as dores, o medo, a solidão, mas também falou sobre sua força interior, sobre como nunca deixou de acreditar que um dia sairia daquela prisão. Aos poucos, com muito esforço e fisioterapia, Martin recuperou os movimentos da parte superior do corpo. Conseguiu mover a cabeça, os braços, conduzir sua cadeira de rodas. Com o tempo, aprendeu a usar o computador com auxílio de um dispositivo e passou a escrever. Escrever muito. Em 2008, Martin conheceu uma mulher chamada Joana na internet. Ela se encantou pela sua inteligência, humor e resiliência. Os dois se apaixonaram e, em 2009, se casaram. Foi um novo recomeço. Martin se formou em ciência da computação, começou a trabalhar, se engajou em projetos sociais e até participou de corridas de cadeiras de rodas. Ele transformou a dor em força e sua história virou exemplo de vida no mundo todo. Em 2011, ele lançou sua autobiografia, chamada Ghost Boy, o Garoto Fantasma, onde narra com detalhes o terror que viveu e a luta que travou internamente por todos aqueles anos. Hoje, com quase 50 anos, Martin Pistorius é um símbolo de superação. Sua história mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a mente humana pode resistir, lutar e vencer. Martin costuma dizer: "Minha mente nunca desistiu, mesmo quando meu corpo estava preso.
Ele nos deixa uma mensagem poderosa. Nunca subestime alguém em silêncio, nunca desista de si mesmo, nunca permita que a esperança morra. Se essa história te tocou, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir que tudo é possível, mesmo quando ninguém mais acredita.